Então, eu vou dar abertura, né, dizer primeiramente de uma forma formal, boa tarde a todos. Essa aqui é a nossa primeira live talk do programa Empreenda Inova. Para quem não sabe, agora de uma forma mais formal, o Empreenda é uma ação do projeto de educação, ensino e extensão da UFOPA. É organizado por vários laboratórios juntos, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Naturais, Bioativos, Microbiologia e Farmacotécnico e Cosmético da UFOPA. O meu nome é Adriana, eu sou acadêmica do programa de mestrado do Profinite, voluntária do projeto, e hoje tenho a honra de estar na companhia de duas mulheres que, sem dúvida, fazem muita diferença nas suas atuações dentro das suas comunidades. A Carol Pilete, do IFPA, e a Gláucia Campos, da Softex Nacional. Muito bem-vindas, meninas, muito feliz de ter vocês conosco para um papo sobre educação, inovação, negócios, empreendedorismo e, acima de tudo, sobre pessoas, que eu acho que é o que mais importa nesse momento. A gente vai falar de um monte de coisa legal, mas antes volto a reforçar a importância das pessoas colocarem ali para a gente de onde elas são, de qual universidade, qual curso que eles fazem, o que eles estão fazendo, e colocam um emotion para a gente saber como é que vocês estão se sentindo nesse momento. E aí eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Acho que vocês têm muito a contribuir, então eu vou pedir para a Gláucia, que está aí, que se apresente para a gente um pouquinho, e depois a Carol, para a gente poder continuar a nossa conversa. Olá, boa tarde a todos, né, oficial, que legal, o pessoal colocando os emojis aqui. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite. Eu sempre fico muito feliz de conversar com os jovens, de conversar com as universidades, com as ações dentro das universidades. Eu acho que não existe mudança se não começar dentro da universidade de forma mudança cultural. Eu sou Gláucia Campos, como a Adriana me apresentou, e eu tenho trabalhado com jovens, acho que desde o início da minha carreira, e eu tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae, e caiu na minha mão, tipo assim, tinha 22 para 23 anos, e caiu na minha mão um projeto de startups. Então, num momento, a gente foi, e eu tive que conversar muito com os jovens, né, entender muito, porque a startup acaba sendo um canal de acesso que aquele jovem, como ainda é inovadora, consegue ter no mundo do empreendedorismo. Então, eu comecei minha carreira lá no Sebrae, depois do Sebrae saí, fui para uma universidade, trabalhar também com inovação, também com startups e numa aceleradora de negócios. Do Sebrae eu saí, fui para o Instituto de Inovação aqui local, que é o NDT, e trabalhar também no programa de startups aqui na região. A gente tem uns programas prioritários que a gente chama, que abrange os 5 estados aqui dos nossos vizinhos, né? E hoje já estou na Softex, também atuando dentro de um programa prioritário de empreendedorismo inovador, e também tem esse foco justamente de falar com os jovens, de entender como é que o professor pode educar esse jovem para ser um jovem que empreende, que entende de empreendedorismo, educar também o professor, entender mais e dar mais acesso às startups, à evolução, né, ao desenvolvimento dessas startups. Então, eu caminhei muito na minha vida profissional nesse meio de inovação, e acabou que eu me envolvi bastante aqui no Amazonas, aqui em Manaus, com a construção de comunidades, a construção da comunidade de startups, que é o Jaraqui Vale. Estou desde o iniciozinho dessa concepção, de como é que foi criado. Então, é muita história, assim, para contar, porque tem os altos e baixos de comunidade, é um trabalho voluntário. E hoje o Jaraqui Vale é uma comunidade reconhecida a nível nacional, e a gente está exatamente numa fase, né, conversando muito com os antigos, né, as pessoas que começaram, de como a gente coloca as novas lideranças, novas pessoas, novos jovens à frente da comunidade, para a gente conseguir passar esse bastão, né, já são praticamente 7 anos de atuação com a comunidade.
de startups. E, junto com isso, toda a ação de empreendedorismo, eu estou no meio, Startup Weekend, outros eventos de inovação, então eu acabo me envolvendo muito, né, nesse processo e entendendo muito nesse contexto de construção da comunidade, de como o jovem faz parte disso, de como uma startup chega e consegue desenvolver o seu produto, o seu serviço. E muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Obrigado a gente, né? Carol, passo a prosa. Poxa, mas aí é covardia, né? Não. Depois da Glaucia não tem combate. Poxa, olha, Glaucia, muito legal a tua experiência, né? A gente tem muito, assim, a sugar de ti aí, muito conhecimento aí de tudo que tu tem para passar para a gente, né? Bem, eu sou Caroline Piletti, eu sou professora lá do IFPA, né? Aqui, Santarém. Lá no IF a gente trabalha com a parte de inovação, né? Do ano passado para cá surgiu uma demanda dos IFs como um todo, né? De se colocar em cada instituto um agente de inovação, que seria o representante mais ou menos do NIT, né? Do IFPA Central, geral, para que a gente conseguisse dar um impulso para os professores, os alunos, né, transformar todo aquele projeto de pesquisa, de extensão, qualquer outro, um software que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Eu sou professora do curso de informática lá, e realmente esse desafio de tirar do papel, como a gente tem essa realidade do IF, que deveria ser o foco, né, que é o foco do profissionalismo, a gente da área de tecnologia tem um desafio muito grande de pegar essa ideia de profissionalismo e transformar em empreendedorismo, porque a ideia é que você saia do curso técnico e possa trabalhar, mas e se não tem um trabalho, né? E se não tem um emprego, se não tem uma vaga? E aqui em Santarém nós temos na área de tecnologia, assim, uma carência enorme de vagas, e a gente vê isso na hora que a gente vai fazer estágio, não tem aonde os alunos estagiarem. Então, e aí? A gente fica à mercê disso, né? Não. Então, o nosso papel lá é tentar sair da visão, sair do profissionalismo, mas entrar na visão do empreendedorismo, né? E esse é o nosso maior desafio. Eu trabalhei também no Projeto Saúde e Alegria, né, alguns anos atrás, e a gente trabalhou junto com a Telefônica, a Fundação Telefônica, a questão do empreendedorismo nas comunidades. Aí tu estava relatando, Glaucia, eu achei muito legal, porque é um desafio enorme. A minha visão mudou muito depois dessa experiência, né? Quando a gente começa a colocar essa realidade do empreendedorismo dentro das comunidades, vendo como é que eles são extremamente empreendedores, às vezes só precisa realmente de um foco, um direcionamento. A gente já teve várias startups que saíram de lá, a Tipiti é um exemplo disso, né? Está aqui da região, que trabalha com produtos regionais, e foi um dos trabalhos que aconteceu lá, também nessa época que eu estava no Saúde e Alegria, a gente fazia as formações empreendedoras com esses jovens, né, e aí muda muito a nossa visão em relação a isso, quando a gente traz isso para o nosso mundo, o que a gente está vivendo agora, né, e aí muito dessa experiência toda que eu já vivi, vindo de uma ideia de negócio extremamente capitalista, de empresa tradicional, passar pela ideia de negócios sociais e tentar chegar nesse momento que a gente está agora, e encaixar isso dentro do ensino médio e tentar fazer com que os jovens saiam de lá com uma outra cabeça. Então, esse é o meu mundo, assim, essa é a nossa realidade. Olha que legal, eu acho assim que o que faz, tipo, o maior sentido de vocês duas estarem aqui discutindo não, trazendo as suas ideias para a gente, é porque talvez a pandemia ajudou bastante a tentar equiparar os cenários e que todo mundo está no caos, né? Em 3 meses,
Talvez teve um único acontecimento mundial, mostrou que a gente não precisa de escolas para fazer educação, não precisa de sala de aula, quadro X, né? X, não sei, um pronúncio, nem palco para os artistas fazerem os seus shows, e muito menos de espaços físicos para a gente fazer encontros, né? Para as pessoas se conectarem. Os empreendedores, eles perceberam que talvez a palavra-chave de hoje no negócio é o relacionamento, né? A pandemia mostra aí que para muitos empreendedores a importância de conhecerem cada vez mais e melhor os seus clientes para poder entregar um valor relevante para essa sociedade. Assim, acima de tudo, todo esse caos nos mostra, como pessoas que estamos no mercado de trabalho, a necessidade de desenvolver habilidades que antigamente não eram tão necessárias para aquilo que a gente fazia, como, por exemplo, a própria liderança digital, que tem a ver mais com a forma como a gente vai fazer com que entregar valor por meio da internet e fazer com que as pessoas vivam essa experiência sem sentirem falta do contato físico, né? E como é que vocês veem isso no meio de vocês? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Eu falo que, assim, quem não era digital foi obrigado, né, assim, a ter minimamente o contato com esse mundo digital. Mas eu sempre estou falando, assim, as empresas, principalmente, elas têm que entender sobre a transformação digital, né? Fala-se de transformação digital tem um tempo, não é agora, mas a transformação digital não é isso que a gente está vivendo também, né? A gente fala muito isso nas empresas, na educação também, que mudou muito, né? Eu já dei aula nesse formato aqui, de estar dentro de uma sala virtual. Eu senti muita dificuldade, porque eu costumo dar aula com muita dinâmica, né? Aquela coisa toda, muito ativa. E quando tu vai para esse lado de cá, tu sente muita diferença, né, de saber se teu aluno está realmente aprendendo e toda aquela situação. E conversando com um colega até daqui, que ele trabalha muito esse lado de educação, Edutex, né, tem comunidades de educação educadores e inovadores aqui, ele fala muito que a gente viveu um momento de Digigambi, né? O Silvio Meira, lá do Porto Digital, ele chama de Digigambi, que todo mundo tentou fazer algum formato digital. Mas isso me aproximou, né? A Gláucia já era acostumada com digital, aproximou mais. E quem não era, quem nunca foi, começa a ver mais o digital como uma saída viável. Isso é legal, e é legal muito para esses negócios digitais, né? A gente comparando muito a evolução de startups aqui na região, a gente fala que esse momento que a gente teve que ir para o digital foi a prova dos 9 de muitas startups. Elas tiveram que realmente mostrar um produto em execução, uma fita que eu conseguiria acessar, e principalmente muita gente acessando ao mesmo tempo. Isso tem a ver com tecnologia, se ela estava preparada mesmo. Então, foi a prova dos 9 aqui para muita startup. Muita startup conseguiu alavancar, né, a operação cresceu muito e muitas startups recuaram. E isso foi um momento muito esclarecedor. Assim, as que recuaram entenderam muito que não era o momento delas, entendeu? Assim, ou elas tinham que dar um passinho atrás, entender o que elas estavam errando, para dar um passinho na frente. E voltando para esse universo da educação, que eu acho que esse é o nosso desafio, essa conferência está acontecendo do modo virtual, né, e por isso, mas a nível de aprendizado a gente tem algumas dificuldades, mas em compensação, por exemplo, não seria possível, né, sem grandes custos envolvidos, a gente ter uma pessoa aqui do Amazonas fazendo evento em Santarém, entendeu? Todo esse processo. Assim como no Jaraqui Valley, as 2 últimas edições foram com várias pessoas de vários estados do norte, numa edição virtual. Eu sinto que aproximou muita gente, né? Só que a gente tem que entender os nossos limites também como ser humano. Às vezes a gente está exposto muito
ao virtual, e a gente tem que saber como equilibrar isso para a gente não viver um momento de grande estresse por estar toda hora em frente de tela, né? Assim, acho que quando iniciou a pandemia, eu tinha reunião que era grudada, até assim, tu entrava numa, saída de outra. Então, tu perdia a produtividade, porque tu tava em reunião, né? E aí tu também se estressava, isso tem um estresse. Então, acho que tudo isso conta para esse momento que a gente está vivendo. É o novo normal, a gente escuta muito isso, o novo normal, sim, e a gente tem que entender como é que isso vai influenciar na nossa educação, na forma que a gente pensa negócios, né? Os negócios cada vez mais perceberam que tem que ter presença digital, tem que ter acesso digital, tem que realmente entender quem é o cliente. E esse entendimento, eu falo assim, eu que trabalho com startups, tenho todo esse tempo, e eu sou muito apaixonada por startups que nascem dentro da academia, né, são startups diferentes, porque elas vêm muito pautadas na pesquisa, com a cabeça muito forte nesse pensamento de inovação, de empreender, e a forma que ela lidar com o público, assim, vamos transformar isso aqui que a gente está aprendendo, que a gente está estudando em negócio. É muito diferente de alguém que teve uma ideia, tipo, ontem, anteontem, e aí, a partir de agora, quer iniciar um negócio. Por isso, assim, eu fico apaixonada pelas startups que nascem de dentro da academia. Eu acho, assim, que são as maiores, são as grandes. Se a gente for analisar as maiores startups, elas estão conectadas com incubadoras, academias, aceleradoras dentro de universidades, e esse é o processo. Então, esse meu mundo digital foi bem agitado, tá? Assim, eu confesso que eu tive um momento de estresse inicial, e agora que eu estou indo, né, conseguindo equilibrar minha vida digital com esse novo formato de tudo. Nossa, é muito engraçado, né, falar assim, equilibrar a nossa vida digital com o mundo normal, porque é estranho, porque a gente já tinha tudo isso à nossa mão, né? Eu participei de uma latada que eu tenho uma banda também, e o mundo dos negócios na área musical sofreu um choque gigantesco, né? Eu acho que o pessoal daqui de Santarém deve ter acompanhado os músicos daqui da cidade, o quanto foi difícil, né, essa realidade para os músicos em geral. E eu estava falando com a Adriana, assim, olha, ter uma banda é um negócio tão ou mais complicado do que qualquer outro negócio, porque a gente nunca tinha se dado conta, né, por exemplo, da importância dos shows. E aí, no mundo inteiro, tudo foi cancelado, né? E a gente já tinha em mãos, todos nós já tínhamos em mãos, uma ferramenta que até então ninguém dava importância, que era a live, que era uma reunião online, e todo mundo já tinha isso antes. A gente já tinha essas tecnologias antes da pandemia, mas ninguém dava tanta importância, né? E aí eu vejo isso também, a gente vê as empresas locais tendo que passaram por essa realidade também, tiveram que se adaptar às redes sociais, que até então não davam tanta importância, e agora eu vejo todas as empresas, assim, que antes não tinham, com o delivery, com o atendimento no WhatsApp, com a preocupação das redes sociais, a movimentação das redes sociais. Então, foi meio que, pelo menos aqui para a nossa cidade, eu acho que foi um crescimento forçado dessas empresas, né? De empresas em geral, não falando de startup propriamente dito. Mas, quando a gente traz essa realidade, por exemplo, para o mundo acadêmico, foi catastrófico, porque muitos professores tiveram muita dificuldade. Quando a gente tem reunião, assim, é um desespero, né? Assim, a grande maioria dos professores não está preparado para isso, não estava preparado para isso. A gente que é da tecnologia, a gente também não estava 100% preparado para isso, mas pelo menos foi um pouco mais fácil a gente se adaptar. Eu acho que a adaptação, ela veio assim meio difícil, mas a gente ainda consegue se adaptar um pouco melhor
do que professores, por exemplo, que não tinham isso no dia a dia, né? Muitas plataformas de ensino que a gente já adaptava antes, por exemplo, o próprio Moodle, já com toda uma aula preparada ali, que o aluno vai para casa e ele consegue visualizar aquilo, e, enfim, estudando. A gente estava adaptando e ok, mas agora é extremamente necessário. E, então, foi um baque muito grande, eu acho, assim, na área acadêmica, né, os professores em geral. E essa questão das startups, eu vejo, acompanho um pouco, né, assim, que tem acontecido com algumas realidades, não daqui, mas de fora daqui de Santarém, por exemplo, e realmente eu vejo o que a Glaucia falou. Tem gente que estagnou, parou mesmo, não deu conta, né? Eu acho que a mudança foi muito brusca, mas não é só, eu acredito que não seja só pela questão da tecnologia. Houve um impacto emocional muito forte, eu acho, em todo mundo. E isso deve ter abalado também muito essa estrutura de como lidar com esses problemas, né? Então, eu vejo um pouco assim, eu acho que não é só a questão da tecnologia, né? Claro que a gente as empresas tiveram que se forçar as pessoas, né? Como diz a Adriana, fala assim, quem está nas empresas, quem está liderando as empresas, quem está coordenando as equipes, teve que tomar decisões, né? E não foram fáceis. E eu acho que quando chega nesse momento, assim, que tudo converge, tem esse lado também emocional, psicológico, que afetou muito as pessoas. Então, quem não aguentou muito o tranco da mudança, realmente desistiu, abandonou o seu projeto, enfim. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que é bem complexo, tem vários pontos assim, a ser avaliados, né? Eu posso comentar uma pergunta aqui que fizeram? A Gabriela fez uma pergunta, tipo, qual é o primeiro passo para quem acreditar ter uma boa ideia, negócio e quer investir nela? O primeiro passo, Gabriela, eu acho que você tem que, a gente fala muito de teste, né, mas eu falo teste já com o teste já é um vocabulário técnico dentro desse universo de empreendedorismo, focado ali um pouquinho em startups. Mas você tem que saber se a tua ideia realmente resolve um problema. E isso é você conversar com quem tem esse problema, saber se a tua ideia realmente resolveria aquela situação, porque o mais ruim de tudo é você ter uma ideia que não resolve problema nenhum, ela não vai para frente, ela não vai conseguir se desenvolver. Então, os próximos passos a partir daí são quase nulos. Então, primeiro passo é saber se a tua ideia resolve o problema de alguém e conseguir minimamente testar, tipo, conversar com as pessoas que são alvo desse problema, que sofrem esse problema. Acho que o que a Gabriela está trazendo é uma dúvida de muitas pessoas que têm, o primeiro impacto do empreendedorismo, né? Como que eu sei se a minha ideia vai dar certo? E aí, abaixo, o Romero está falando sobre o mundo VUCA, né? Que esse cenário tão incerto que a gente tem, né, que estamos vivendo, e talvez a minha pergunta ela seja mais para vocês, de como é que vocês se enxergam essas evidências de que nós estamos no mundo VUCA, né? E como é que a gente, quais são as habilidades, quais são as competências que são, mais inerentes hoje para essas pessoas se desenvolverem no mercado, seja como empreendedor, seja dentro da universidade, porque o cara, ele faz um curso na universidade, ele sai com muitos conceitos, ele sai sabendo algo técnico, mas às vezes não é o único que é solicitado no mercado, né? E muitas pessoas ficam frustradas, inclusive, depois que saem da universidade, por não conseguirem se alocar de uma forma bacana no mercado, não conseguirem empreender, ou às vezes eles partem para a ideia do empreendedorismo e acabam fazendo algo que não tem nada a ver com a formação que eles fizeram, né? Que estiveram. Eu posso comentar? Aí depois a Carol comenta. Eu falo muito isso dentro de todo esse universo. Essa pandemia,
ela já era prevista por vários futuristas, tá? Assim, o momento que o mundo todo ia parar, ia ter que olhar para o próprio humano, né? Assim, se olhar, então teve muita confusão, até hoje a gente tem as confusões de entender como é que o vírus se comporta, como é que a vacina vai vir. Se você for analisar, ninguém tem uma verdade absoluta, e esse momento mesmo louco que a gente está vivendo de parada econômica, isso já era previsto por grandes futuristas, tá? Futuristas até brasileiros. Eu gosto de seguir muito a Jacqueline Weigel, que era da W Futurismo. Ela fala muito disso. E também tem um canal chamado Futuro das Coisas, ele tem Instagram, né? Ele fala bastante disso, só que ele é focado muito no comportamento. Então, esse momento já era previsto, a gente não sabia quando ia acontecer de fato, mas ele era previsto dentro de um período, aí, vamos dizer assim, de 5 anos, futurista usa muito esses negócios, 5 a 10 anos, isso vai acontecer. E aconteceu, né, teve uma parada econômica, a gente teve que rever vários valores, a gente teve que entender o digital, a gente teve que realmente se adaptar. Isso tem muito a ver com ali o que o Romero comentou, como do VUCA, e tem muito a ver com o perfil desse profissional. E só que o perfil desse profissional também vem linkado muito com a mudança, o acesso à tecnologia que as empresas têm, que o mundo tem. Eu falo muito de startup, mas assim, por que a gente fala que a startup virou uma moda, virou uma onda? A startup nada mais é do que a pessoa que tem uma ideia e ela tem acesso à tecnologia agora. Antigamente era muito difícil você acessar um banco de dados, né? E hoje em dia é muito mais facilitado, e está sendo facilitado você acessar outras tecnologias, como inteligência artificial, machine learning, deep learning. Isso está começando a se tornar mais facilitado, então gerou um espaço que as startups puderam crescer, puderam evoluir, e depois que ela sai de startup, ela vira uma empresa de tecnologia, gente, ela vira uma Apple, uma TOTUS, ela vira uma empresa de tecnologia. Startup é o nome que a gente dá lá no iniciozinho. E essa tecnologia começou a impactar também a forma com que a gente se relaciona, né? Antigamente, gente, hoje eu fecho contrato entre aspas, que depois vai para um contrato físico, mas eu faço negociações de parcerias por WhatsApp, entendeu? Assim, por chat de Facebook. E quem diria que você ia estar fazendo, mas eu nem precisava ter pandemia, tá? Antes da pandemia, eu já me conectava por tudo isso. E isso já reflete uma mudança de profissional. Quem é esse profissional que está vindo para o mercado agora, que as empresas precisam, que é um profissional que precisa entender ele começa a pincelar de um pouquinho ali. A primeira coisa que eu falo o profissional tem que começar a aprender alguma linguagem de programação. Glaucia, eu não estudei para isso, né? Eu sou da área de humanas, da área de biológicas. Mas, daqui a pouco, a linguagem de programação, a exemplo do Python, que ela é uma das mais simples, ela vai ser como se fosse português para a gente. Não que a gente vai falar igual um robô, né? Isso está bem, bem louco, né? Fora de qualquer filme futurista. Mas que a gente vai ter que saber minimamente ali um código de programação para entender, configurar um robô que vai conversar com a gente, que vai interagir com a gente. Então, minimamente, você tem que ir atrás, conhecer, né, um pouco. Hoje tem vários cursos naquele Udemy, Khan Academy, assim, de R$20 que você começa a ter uma noção. E aí começa a entrar em outra coisa. A internet disponibilizou para a gente um acesso à informação que a gente nunca viu na vida, né? A gente tem acesso até de imagens, a nossa cabeça começa a ficar em overwhelm, assim, acima, a gente começa você já se pegou pesquisando uma coisa e você gosta de uma palavrinha, você clica e tu tá em outra, da outra tu gosta e tu já clica, já tá em outra. Quando tu para pensar, tu nem tá pesquisando mais que tu começou, tu tá em outras páginas com outras coisas. Isso é muito comum nesse mundo pelo acesso à informação. E esse acesso à informação, ela vai ser cobrada de você. Hoje em dia, existe um termo
que é o lifelong learning, que é assim, hoje, eu não estou dizendo que não é para ninguém fazer, tá? As meninas estão no Profinit, eu até acabei de entrar aqui no mestrado de propriedade intelectual também, pelo Profinit, mas a gente vai passar o resto da nossa vida aprendendo, entendeu? É isso que é o termo, a gente vai passar todo o tempo aprendendo, né? Todo o tempo aprendendo a reaprender. Então, não adianta você, eu vou fazer aqui o meu mestrado, doutorado e acabou. Eu vou ser o profissional que as empresas querem. Não é isso que vai acontecer. Você vai ter que estar toda hora aprendendo, entendendo quais são as novas tecnologias, entendendo qual é essa dinâmica de mercado que as empresas estão pedindo, estão exigindo. E um outro ponto, para finalizar esse meu pensamento, com a inserção da tecnologia no mundo, tudo mais, a gente ainda não teve isso muito, tá? A gente conversar com robô, conversar com uma inteligência artificial, a gente é acostumado a conversar com os nossos celulares, tá? Já é uma inteligência artificial. E ele sabe tudo da gente, o nosso celular sabe assim, ele manda dados, ele conhece a gente, né? Ele conhece até mais que os nossos pais, né? Aí eles mandam dados, né? Para as empresas, o WhatsApp faz isso, né, vende dados, essas coisas todas. E a gente começa a ter um cenário nesse sentido, a gente tem que começar a se preparar para uma empresa muito mais tecnológica, muito mais digital, do qual a gente vai ter robôs fazendo trabalhos, no primeiro momento, de baixa complexidade, então aqueles trabalhos mais fáceis, um relatório, alguma coisa mais fácil, eles vão fazer, e a gente vai interagir com esse robô humanoide, tá, que vai se assemelhar muito a gente, e por isso a gente tem que começar a investir muito nas nossas habilidades comportamentais. O que diferencia a gente de robô hoje é o sentimento, é o comportamento, é resolver problema complexo, é saber trabalhar em equipe, é saber liderar, é saber rapidamente ter resiliência, né? Aqui termina um projeto, começa outro. Então, habilidades comportamentais vão ser extremamente exigidas desse novo profissional, porque ele vai interagir com uma máquina que vai fazer aquele trabalho básico, e a gente vai começar a fazer trabalhos mais com alta complexidade. E por isso que é a exigência agora, como a gente vai fazer trabalhos de alta complexidade, o nosso nível de profissionalismo, por isso que o lifelong learning vai começando a se conectar com isso. Ele quer um profissional que esteja altamente conectado com toda essa evolução. E não adianta só ter o nosso mestrado, a gente tem que estar conectada com todo esse universo. E aí vai muito... e outra coisa, um alerta também. Eu não estou pedindo para ninguém assim, terminar, parar a graduação, pós-mestrado e começar outra coisa, é você conseguir conciliar tudo isso, tá? A informação está muito acessível, de forma gratuita, ou praticamente quase gratuita, né? Antigamente você pagava caríssimo para fazer um curso de inteligência artificial, hoje você acessa muito mais barato, e nesse formato online. E é isso que eu vejo desse profissional, assim, um profissional que vai ser exigido mais no mercado. O que eu falo agora, né? Nada. Ela já falou perfeito, tudo, assim. Eu acredito muito nessa questão do desenvolvimento humano, né? É como a Glaucia falou, tudo que for automatizado, que eu puder automatizar, um robô vai fazer para mim. E a única coisa que o robô ainda não consegue fazer é sentir, ou se colocar no lugar do outro, ou ter empatia, né? Não vai demorar muito, né? Eu acho que aos poucos eles vão conseguir desenvolver isso, mas eu acredito ainda que essas habilidades humanas, né? Essa relação com o ser humano, é algo que a gente foi deixando um pouco de lado. A gente se preocupou muito na evolução técnica, né, e científica, e esqueceu, né, que eu acho muito legal, a Adriana sempre pontuar isso, e esqueceu que do outro lado de uma empresa existem pessoas, e que os clientes também são pessoas, né, e como é que essa relação se dá. Principalmente nesse momento, eu acho que da pandemia, essa relação ela teve que se estreitar cada vez mais. E como a Glaucia falou, eu concordo plenamente. As distâncias, elas não existem mais, né?
Durante a pandemia, eu conheci muita gente que talvez em outros momentos eu não tivesse tido esse contato, situações forçadas, né, de encontro. Eu acho que uma grande evolução nisso foi a própria telemedicina, que era algo que era quase que impraticável antes, e isso foi rapidamente, né, começou a se realizar na nossa vida, graças a Deus, né, porque no meio dessa situação toda, as outras doenças não pararam, né? Tudo continuou normal, só que além de tudo isso, tem a Covid. Mas as pessoas ainda precisam dos médicos, as pessoas ainda precisam fazer as coisas, e essa aproximação era praticamente impossível, né? Apesar de eu vejo ainda muita resistência, né, em relação a isso. Enfim, em relação a essas habilidades, eu acho que a questão de se trabalhar em equipe se tornou cada vez mais complicado, né? Eu vejo no próprio dia a dia, porque às vezes a gente faz reunião presencial, aí um está focado numa coisa, outro está focado em outra, parece que ninguém está meio, né? Mas quando a gente está na reunião online, não tem muito o que fugir, está meio que todo mundo ali, né? E aí a gente começa a ver os conflitos acontecerem e cada vez mais reuniões, porque antes, pela facilidade também, né, das reuniões online, então não tem mais desculpa, tipo, eu não vou poder chegar na reunião presencial porque o meu carro pifou, né? Então meio que não tem desculpa, eu digo em relação ao trabalho, né? Então na reunião a gente tem que estar lá. E aí esses conflitos acabam aparecendo muito mais, pelo menos eu percebi isso, né? Eu trabalho na área de gerenciamento de projetos, né? É a minha paixão, e eu acredito que essas habilidades de desenvolvimento, de trabalho em equipe, de liderança, de comunicação, elas são extremamente importantes. Organização, eu acho que o home office foi assim, um teste taxativo para testar se você realmente é comprometido e focado. Porque trabalhar em casa, para quem não está acostumado, é muito difícil, né? E eu acho que essa foi uma das habilidades que talvez mais tenha desafiado as pessoas, porque talvez a grande maioria não trabalha home office, né? E você trazer o trabalho para dentro de casa, com o filho, com o gato, com o marido, com tarefa de casa e tudo mais, e ter que conciliar tudo isso, eu acho que foi uma coisa que desafiou muito as pessoas. E eu acredito que a partir de agora isso vai ser comum. Eu acho que muitas empresas vão se adaptar a isso, pelos custos mais baixos de se manter, né, o trabalho dos funcionários, coisas do tipo. E eu acho que muitas empresas algumas já até se posicionaram dizendo que vão continuar com esse trabalho home office, né. Então, essa habilidade eu acho que é algo muito, opa, acho que travou aqui. Tá. Eu acho que foi algo muito forçado, que realmente foi necessário se desenvolver. A questão da organização, eu acho que o planejamento, sem dúvida, foi uma coisa que a gente sempre tem, óbvio, né, é uma habilidade que a gente precisa ter, mas eu acho que nesse contexto agora isso se tornou mais importante, assim, você realmente ter um foco e saber trabalhar esse foco, né, trabalhando em home office e todo esse planejamento que existe, né. Realmente, assim, eu acho que são habilidades nesse sentido, né? Principalmente, eu acho que a gente estava conversando sobre o posicionamento, né? São uma situação que as empresas têm vivido hoje, e eu sempre reforço isso, né? Quem está por trás da empresa é uma pessoa, são os posicionamentos diante das redes sociais, por exemplo. Aconteceram muitas coisas que nós estamos vivendo, e as empresas foram forçadas a fazer isso, né? A se posicionar melhor diante das situações de ética, de comportamento, e meio que fez com que os seus clientes se mantivessem como clientes e outros largassem mão de ser clientes. Eu acho que isso é um impacto muito forte, porque as redes sociais elas tiveram um boom agora, nesse momento da pandemia, que não vai mais ter volta. Então, eu vejo, por exemplo, o marketing, né, como uma das principais ferramentas de habilidade que a gente precisa desenvolver, como profissional de qualquer área, independente de você ser da tecnologia ou não, mas principalmente em relação às startups,
não existe como o mundo que você está vivendo agora se você não está realmente conectado, né? E falando de uma forma mais prática, né, do dia a dia mesmo, assim, que as pessoas precisam aprender a estudar. Eu vi alguém perguntou aqui no chat, deixa eu ver aqui, como aproximar os alunos do tema de empreendedorismo dentro das estruturas, por vezes, rígidas na academia. Olha, para começar, eu acho que a gente tem que quebrar essa ideia de que a gente depende da academia para fazer qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que pensar assim, eu sou professora, eu tenho uma visão diferente de um outro colega. Eu, provavelmente, na minha aula, vou incentivar, vou fazer os meninos, vamos criar um projeto, vamos pensar em problemas, bora trabalhar isso, né? Mas sou eu, Caroline, eu não dependo do IFPA para fazer isso. Isso eu vou fazer na minha sala de aula, eu vou fazer em projetos paralelos, num projeto de pesquisa, num projeto de extensão que eu realizo, né? A gente não pode ficar com esse pensamento, no meu ponto de vista, a gente pode ficar amarrado a isso e esperar que caia do céu ou que a instituição faça alguma coisa por você. Eu acho que isso não vai rolar, né? As estruturas tradicionais de ensino, elas vão permanecer aí por muito tempo. Tem que seguir ementa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela estrutura rígida, né, que você tem que cumprir, aqueles horários todos, isso vai continuar, infelizmente. Eu não vejo um futuro muito próximo, assim, isso tudo mudar. A gente batalha muito, por exemplo, no IF, para mudar os projetos, os planos de pedagógicos dos cursos, para que a gente insira cada vez mais empreendedorismo, tenha disciplinas que a gente possa desenvolver isso, né, com foco nisso, mas no final das contas é um trabalho muito solitário de cada professor, com outros doidos também que se juntam e vão fazendo alguma coisa. Então, eu aconselho sempre aos alunos assim, vai lá e faz, né? A gente te ajuda, a gente corre atrás, a gente faz o que a gente pode fazer, mas infelizmente não dá para pensar numa estrutura institucional que realmente dê todo o suporte. Claro, há exceções, existem instituições e instituições, eu estou falando da nossa realidade local aqui, que ainda é um pouco amarrada em relação ao empreendedorismo, à inovação, a pensar meio fora da caixa, né? Eu e a Adriana, a gente discute muito sobre isso, assim, né, como é que muda isso, assim, não dá para realmente entrar na cabeça de todo mundo e mudar, mas as nossas pequenas ações vão mostrando, ao foco, por exemplo, tem vários exemplos disso, né, teve o hackathon ano passado que foi sensacional, e eu acho que isso deu, assim, um gás na galera, e o pessoal do IF, que é tudo do ensino médio, ai, professora, será que a gente vai? Pô, mas o pessoal é só da faculdade e tal, não, bora lá, da cara, né? E eles foram, foi super empolgante, então já sai com uma outra cabeça. E não é só dentro de sala de aula que a gente faz isso, não é só dependendo de uma instituição, é metendo a cara mesmo para fazer. Então, eu acho que, se for para pontuar uma habilidade que a gente precisa muito, independente de pandemia ou não, é ser autodidata e correr atrás, porque isso sempre vai acontecer. Ninguém vai estar segurando a nossa mão para fazer as coisas, né? E, diante da nossa realidade aqui, por exemplo, que a gente se acha um pouco isolado do mundo, né? A gente acha que a gente está aqui na Amazônia, a gente está um pouco isolado do mundo. Eu digo que, na verdade, a gente faz muita coisa. A gente só não sabe divulgar, a gente não sabe se vender. Isso que é o problema. Mas aqui na nossa região, na região norte como um todo, a gente faz muita coisa. Só que ainda falta essa visão, realmente, de empreendedorismo, assim, de como é que eu consigo alavancar isso. A gente tem internet, a gente tem acesso a todas essas informações, como a Glaucia falou, a gente tem um mundo na nossa mão, mas parece que ainda é um tabu, parece que a gente se acha muito isolado das coisas, né? E, no geral, eu acho que é isso, assim, então é meio que a gente tem que correr atrás, assim, para fazer as coisas. A internet está meio querendo deixar a gente assim na mão, mas a gente não vai deixar.
Não, força. Nós temos 10 minutos e nós temos aqui algumas dúvidas que o próprio Romero traz, perguntando se vocês acham que o home office ele veio para ficar, principalmente no nosso contexto, eu acho que da Amazônia, porque o paulista lá no sul, o pessoal já tinha meio que essa cultura de trabalhar em casa, de ser produtivo, de trabalhar por projeto, de entregar em prazos, né? E talvez aqui na Amazônia esses conceitos ainda são muito novos. E aí, de repente, do nada, todo mundo teve que se alocar dentro de casa e dar um jeito de entregar suas tarefas, conciliando com limpar casa, fazer comida, estar ali com a família, intervindo no dia a dia. E aí, o que vocês acham disso? Eu confesso que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, né, assim, tanto que a minha atuação, ela é com parcerias, eu vou visitar, eu vou conversar, eu quero entender a dor da pessoa, até para saber como é que eu posso resolver, como é que eu posso ajudar. Então, quando veio o home office forçado, eu sofri muito por conta desse distanciamento, né, assim, eu fico mais próximo, sim, tipo assim, eu tenho uma reunião, não sei o que, essas coisas, a gente começa a ter não, de fato, não atrapalhou, mas você ter o contato de entender a dor, de saber como pode ajudar, eu sofri bastante. E eu era acostumada, né, tá toda hora nas visitas, na parceria, fazendo evento, e isso me impactou um pouco. Achei outra coisa também, evento, nossa, gente, travou aqui, não sei se voltou. Beleza. Evento, assim, os eventos pararam totalmente aqui, para você ter noção, a gente estava com Campus Party Amazônia para acontecer, aí uma semana antes o governo cancelou, assim, adiou, né, nem cancelou, adiou. E isso foi um grande impacto, porque todo mundo que tá, tipo assim, todo mundo já tinha sinalizado que vinha, de outros estados, e a gente já estava fazendo toda a rede de conexão, os eventos, então, assim, isso impactou bastante a gente. Então, assim, eu sou de um lado que eu até concordo, sim, com o home office, mas quando a empresa falou assim, você concorda com o home office total? Aí eu falei parcial, falei, não concordo total. Eu preciso ter o contato com vocês, preciso ter aquela reunião olho a olho com vocês, mas eu topo, sim, ficar, tipo, ir 2 dias para a empresa, ficar 3 dias em casa fazendo as tarefas, entendeu? E então eu concordo com o home office parcial. E se falando assim do home office, as empresas realmente tiveram uma redução de gasto incrível, né? Assim, luz, comida, quem é a empresa que dá comida, no caso eu trabalhava numa empresa que dá comida, rota, tudo caiu, né? Pô, caiu muito os custos da empresa. Só que a gente ainda vai sofrer não, a gente vai passar por uma alteração que a gente prevê que seja um pouco lenta. Por quê? Porque as nossas leis trabalhistas, do jeito que ela está, ela não previu a gente no home office total, né? Porque a home office total, a empresa ela tem que me suprir de todas as formas, suprir a minha energia elétrica, suprir a minha internet, né, que a gente vê, tipo, eu preciso da melhor estar conectado. E isso ainda não está em legislação. A gente vai sofrer, vai passar por esse processo de adaptação, entender o que as leis trabalhistas e tudo mais, o que está acontecendo, para poder a gente seguir para um processo de home office mesmo. Ó, eu quero home office, então eu não quero home office. Entende? É muito disso, a gente vai passar por todo esse entendimento ainda. Então, eu concordo, quando eu optei, eu concordo parcial. Assim, eu ainda estou aquela que eu preciso ver pessoas. Mas é realmente muito difícil. Eu estava conversando com a Adriana sobre o projeto do Laboratório Maker, né? Como é que eu vou trabalhar o Laboratório Maker home office? Ainda não consigo visualizar essa realidade, né?
A gente está lá criando os projetos, usando impressora 3D, discutindo, quebrando as coisas, montando as coisas, e como é que a gente vai viver essa realidade agora, né? Esse laboratório maker. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu sou meio grossa também, eu gostaria que pudesse, né, ter o ensino à distância, beleza, acho legal, mas o contato em relação a essas atividades, esses projetos que a gente realiza é inevitável, né? A gente também não sabe como é que vai ser lá no IEF, por exemplo. A gente vai ter uma reunião amanhã para discutir como é que a gente vai voltar, ou como vai ser a volta. A gente não tem a menor noção como é que isso vai acontecer ainda, né? Se voltar às aulas, vai todo mundo para um laboratório, vai todo mundo para uma sala, como é que vai ser isso? A gente não tem a menor noção ainda disso, né? Mas eu acredito que sim, a grande maioria das empresas vai optar por continuar isso, né? E é isso, eu acho que vai ser um próximo passo agora de mais adaptação, e vamos ver o que vai acontecer, né? Gente, nós temos aqui 4 minutos, a gente tem aqui algumas perguntas e, de repente, a gente consegue juntar, né? Aí a professora Gabi falando sobre o crescimento do e-commerce. A gente aqui na Amazônia tem muitos desafios, de fato, com logística, até com preços, né? Tudo é muito caro. E aí, no final, que vocês falem um pouquinho desse assunto, sobre o que vocês acham, o que a gente tem que... Quais seriam essas ideias que poderiam ser investidas olhando para esses modelos de negócios aqui na Amazônia? E aí, no final, eu gostaria que vocês também terminassem com alguma mensagem que vocês possam deixar para esses alunos que estão participando do curso de empreendedorismo, lembrando que eles estão num cenário muito diferente do que muita gente já viveu, mas que, tipo, são jovens e têm muita coisa para aprender e, entre elas, desenvolver novas habilidades, né? Estou com áudio. O que eu falo para todo mundo que está... Mas, assim, vocês estão nessa jornada empreendedora, na disciplina... É uma disciplina, né, professora, de empreendedorismo? Ou é o curso todo? No caso deles, é um projeto que eles vão passar por um curso. É um mês. Sim. Vocês estão num projeto, então vocês estão, assim, um pouco mais com benefícios, porque vocês estão juntos e podem se apoiar um no outro, né? Muita gente que começa a empreender, começa sozinho, sem informação, não sabe onde buscar, sem mentor e tudo mais. E quando você nasce empreendedorismo dentro de um projeto, que seja um curso, uma incubadora, você já nasce apoiado por estar, primeiro, junto com outras pessoas que estão com você e vão passar pelas dores, vão passar pelas alegrias e podem, junto com você, crescer. Vocês vão passar por mentorias, por exemplo, eu posso deixar aqui o meu contato livre, vou deixar minhas redes sociais para acessarem, a gente pode até pensar num programa, numa sessão de mentoria, Adriana, Carolina, também para eles lá no momento futuro, né, que esses projetos estejam mais estruturados. Eu converso com umas pessoas daqui também, para a gente conseguir fazer isso. Mas o que eu falo, primeiro é começar, vocês têm que começar, não adianta, tipo assim, empreender, né, nunca, não tá na mente, entendeu, assim, eu quero empreender, aí você pensa um projeto, é você começar, é você, como eu falei lá, é você testar se aquela tua ideia empreendedora realmente vai dar certo, realmente resolve o problema de alguém. Isso não custa dinheiro, gente, isso é você enviar um Google Form, é você fazer umas conversas e até quem sofre, até o público-alvo, né, conversar, entendeu, saber colher o máximo de informação, aquilo vai enriquecer teu projeto, vai enriquecer tua pesquisa, vai enriquecer o que você vai colocar de solução. Segundo ponto, se envolvam em eventos de empreendedorismo. Hoje, como vocês veem, online tem milhões de eventos de empreendedorismo. A Campus Party foi online, apesar que está tendo várias versões, eles não descartaram a versão presencial. Tentem fazer o máximo de network possível. O empreendedor, ele tem essa característica, ele é um cara que tem muito network, ele não tem medo, assim, ele tem um pouco, a vergonha fica lá atrás, então ele faz network porque ele sabe que aquele contato vai ser importante para ele em algum momento, então não tenho vergonha de fazer isso, não tenho vergonha de fazer networking,
busquem eventos, busquem alguns, eu nem indico livro, mas eu posso depois passar para a Adriana, para a Carolina, para indicar para vocês alguns livros, só porque o livro lhe dá uma mindset, mas na prática, o empreendedor é prática, é ação, entendeu? Vocês nunca vão ter a visão empreendedora se vocês não forem para a ação. E por que às vezes a gente conecta muito assim, o empreendedor é aquele cara que tem uma empresa, tem um CNPJ, e eu não costumo conectar o empreendedorismo muito nesse sentido. Eu conecto o empreendedorismo muito com a ação. Às vezes você é um intraempreendedor, você é um cara que pensa em novos projetos dentro de uma empresa, é um cara que puxa todo mundo, é um cara que tem a visão, eu tenho network, e você é um empreendedor dentro da empresa. E isso não vai te tirar, tipo assim, essa visão de empreender, essa visão de fora, você vai ter ser colocado para cima, porque você tem essa visão. Então, busquem eventos, sigam, né, hoje em dia a gente tem as redes sociais, sigam empreendedores que vocês se espelham, gostam deles. Por exemplo, assim, é bem comum, mas assim, eu sou apaixonada pelo Steve Jobs, então já li muito do Steve Jobs, já li biografias, até um certo momento tinha lá os produtos da Apple, depois eu comecei a achar muito caro, né, então parei, mas assim, eu sigo muito o Steve Jobs, tenho até minhas noções do que é a Apple, durante o Steve Jobs e depois, eu tenho minhas considerações. Eu gosto muito do Richard Branson, ele é o dono, ele é um mega empresário dos Estados Unidos, né, ele é dono, assim, desde companhia de gravadora até companhia de avião, eu posso escrever aqui. Elon Musk, né, o cara, tipo assim, um grande visionário do século hoje, daqui a pouco vai levar as pessoas para Marte, eu não tenho dúvida disso. E ele é um cara, tipo assim, às vezes o empreendedor é isso, tá, gente? É um cara que louco, ninguém imaginou, mas o cara tá correndo atrás e fazendo. E se você for estudar a história desses caras, são caras que não nasceram ricos, tá, gente? Eles não tinham riquezas, muitas riquezas, mas eles tinham sempre esse pensamento de como pensar diferente, como resolver um problema. Eu estou assistindo uma série no History Channel, tem no YouTube, quem não tiver a TV a cabo, chama Gigantes da Indústria. Assistam, assim, para vocês entenderem qual é a característica de um empreendedor, gigantes da indústria. Qual é a característica? Tipo assim, fala do Rockefeller, né, que hoje é uma família, se não for a mais rica, uma das mais ricas famílias ainda dos Estados Unidos, né? Fala de outras pessoas, a indústria do aço, como começou, só que entendam o perfil das pessoas, são pessoas visionárias, pessoas que se arriscaram, né, elas não têm aversão ao risco. Então, todas essas características vocês vão desenvolver, vão conseguir estar apoiados. Eu falo, vocês não estão sozinhos, tá? Vocês estão num projeto, então vocês estão juntos. E isso que vai garantir vocês apoiados aí, a Adriana, a Carolina, outras professoras que estão falando aqui. Sinto-se à vontade para falar comigo, vou deixar minhas redes sociais e vou abrir também para a Carol falar alguma coisa. Só para completar mesmo, reforço a fala da Glaucia em relação ao network. Eu acho que eu estou vivendo muito isso em relação aos meus empreendimentos. Agora, na era da pandemia, e isso foi muito importante, eu acho que cresceu muito a minha visão em relação ao mundo. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente tem que ser sem vergonha mesmo, como a Glaucia falou, a gente tem que correr atrás, mandar e-mail para todo mundo, pegar contato de todo mundo, conversar com todo mundo, e é assim que a gente vai tendo conhecimento e vai trocando informação, vai preenchendo o nosso conteúdo aí, vai nos dando maturidade para tomar dessas decisões. Em relação à nossa Amazônia, né, em relação aos negócios, que foi feita a pergunta, eu acho que, assim, na minha visão, o modelo, talvez o modelo hoje, na realidade que a gente vive, que eu defendo, digamos assim, é o modelo de negócios sociais. Eu acho que não tem mais como uma empresa crescer ou se criar uma startup, seja lá o que for, sem pensar no próximo, sem pensar na volta disso para a sociedade, né? Então, quem tem curiosidade, quiser saber um pouco mais sobre negócios sociais, pode procurar, depois tem uma tonelada de material sobre isso. Eu acho que a realidade que a gente vive hoje é o modelo talvez mais sustentável,
não dá para puxar de um lado e puxar de outro, a gente tem que ter um meio nisso tudo, um equilíbrio nisso tudo. Então, eu acredito que para a nossa realidade, os modelos de negócios sociais são extremamente importantes. E talvez para deixar uma mensagem do empreendimento, eu acho que empreender, como a Glaucia falou também, é atitude. E, acima de tudo, é o que te motiva, é o que te tira da cama. Se você tem uma motivação que é além de você, que não é só ganhar dinheiro e lucro e qualquer coisa do tipo, esse negócio vai dar certo, porque você tem uma motivação maior, né? Não é só uma visão egoísta da situação. A gente não caminha sozinho. Também, como a Glaucia falou, você tem uma equipe, você tem colegas que estão passando pelo mesmo sofrimento, você tem professores, você tem um monte de gente que pode apoiar você, basta que você queira também, porque a gente não dá para ir atrás de todo mundo para ajudar. Você tem que correr atrás, né? Você pega o contato da Glaucia, enche o saco dela, pega o contato da Adriana, enche o saco dela, pergunta, tira dúvida, porque, pelo menos eu, em relação, como professora, eu acho muito legal quando o aluno vem interessado realmente, ele quer fazer alguma coisa. Eu não me oponho a ajudar, mas também não vou dar para dar na mão, né, tudo. Eu acho que isso é uma mudança de atitude que tem que acontecer nos alunos, nos professores também. Essa coisa de ir lá, correr atrás, trocar informação, essa coisa, só eu sei, vou guardar para mim, eu acho que isso não cabe mais, né? Não existe mais isso, a gente não tem mais como crescer desse jeito. Por causa do tempo aí, mas acho que deu. Gente, se eu não tenho nem que falar, eu queria agradecer, eu nem gosto de estar falando em público, eu estou aqui, né, então acho que todos nós, de alguma forma, estamos nos desafiando, e eu tenho duas coisas para pedir. Uma, para quem está participando, se puder, tirar uma selfie com a tela tipo, de trás, para ficar essa selfie com a gente, aí marca o nosso Instagram, que é o Empreenda Inova, né, para dizer que você passou por aqui. E a outra se tem alguma professora, eu queria ver se a Cariane podia entrar aí para fazer o fechamento, ela que é uma das coordenadoras do projeto, ou se a Karine puder entrar, outra professora para fazer o fechamento, acho que faz muito sentido. Acho que pode ser todo mundo que tem com câmera, que puder habilitar a câmera para a gente. Tá, já vou. Mas primeiro deixa a Cariane. Aí, acho que está entrando alguém. Ó, a Cariane está aí. Estou tentando. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu estou com 1% de bateria, faltou energia aqui na minha rua, por incrível que pareça, e eu estou só usando o celular, mas, assim, primeiramente eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração, essa iniciativa, a Adriana, todos os alunos do Profinite. Eu sou professora do Profinite também aqui, na disciplina de propriedade intelectual, e essa ação, ela surge dentro de um grupo de PX, né, de um grupo de ensino, de um projeto de ensino, pesquisa e extensão no edital que saiu para a universidade. Nós ganhamos, eu mais 3 professoras, a professora Gabriela, a professora Kéia, a professora Edilene, a professora Catrine e a Cássia, que também é técnica servidora aqui da universidade. A gente tem uma pegada muito de empreendedorismo. Começamos com essa questão do feminismo, né? Pensamos numa empresa júnior e agora está tomando toda essa dimensão. Eu só tenho a agradecer. Glaucia e Caroline, vocês são maravilhosas. Já quero que vocês sejam nossas parceiras. Nós temos muito que trocar juntas, assim. O projeto, ele está criando outros braços, né, e esse curso é uma ação, e surgiu durante a pandemia, porque, na verdade, ele ia acontecer ao vivo, né, seria uma oficina de empreendedorismo só para os alunos, e agora ele está aberto ao público. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui, todos os participantes desse curso, e dizer que nós estaremos juntos, como a Glaucia falou, nessa jornada de mãos dadas e aprendendo a empreender. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada também. Vai rolar a foto? Eu vou fazer o seguinte, quem tiver câmera aí do pessoal que está participando, liga a sua câmera para a gente sair todos aqui na tela, e a gente fazer um grande print aí para poder, mas tem que ser rápido, para a gente poder encerrar. Então, fala para o pessoal lá.
Aí, ó, estão entrando, Gabriela, Cássia, se tiver na câmera, Diógenes, abre tua câmera aí. Professor Roberto, cadê? E aí a gente vai vendo como empreendedorismo se faz em comunidade. Se a gente olhar para isso, nós somos uma grande comunidade, né? E aí ele vai crescendo, isso que faz muito sentido para nós. Ele saiu, professor Roberto? Manuel, olha o Eduardo aí, nosso aluno prodígio. Manuel do CETIC. O Manuel do CETIC, da UFOPA, cadê? Tem mais? Romero. Da CETIC, Manuel. Cadê o Robertinho, o professor Robertinho? Saudações, Pilete. Ih, filho, agora que eu vi, é tu. Bom, se não entrar a gente vai fazer desse jeito aí. Fecha? Cadê o resto? O povo tá tímido, o pessoal tá o celular não consigo. Pode agradecer. Gente, muito obrigado, viu, para quem participou, por acreditar, por essa confiança, né, porque acho que é isso, a gente estava com muita vergonha e com muito medo, mas é isso, a gente tem que quebrar essas barreiras também. Cláudia, muito obrigada, Carol, obrigada de coração, a gente sempre tá juntas, né? E aos demais aqui a gente continua juntos. Eu vou bater um print contando até 3 e aí eu digo tchau para vocês e logo em seguida eu saio. Bem? 1, 2, 3.